Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos do 1 ao 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 homens, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmácia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de Marcos traz essa multiplicação dos pães de um contexto um pouco diferente. Neste Evangelho, Jesus sente compaixão, sente a necessidade, Jesus tem a sensibilidade de sentir o que o povo estava precisando. Então, parte de Jesus a ideia de saciar o povo, né? De dar o pão de cada dia, o alimento para o sustento. E Jesus diz: olha, já faz 3 dias que esse povo está conosco e precisam agora se alimentar. Isso traz também um pouco para recordarmos os 3 dias também que Jesus passou, ficou sepultado. Os 3 dias, e agora era a hora de se alimentar. Depois de 3 dias, ele ressuscita. Ele agora, o pão vivo descido do céu. Alimento para todos aqueles que se achegarem a ele. Então Jesus tem compaixão deste povo que está sedento por pão. E pergunta então o que eles têm, né? Jesus tem a sensibilidade primeiro de sentir o que eles estão necessitando. Depois Jesus sabe que não tinha como ir mandá-los buscar em algum lugar. Então era necessário que ali mesmo entre eles isto fosse resolvido, né? E aí temos aqui 7 pães, que é o número da perfeição. 7 é o número da perfeição. Deus criou tudo em 7 dias. Né? Os 7 sacramentos, né? Os 7 dons do Espírito Santo. Então, Jesus disse: dai-me. Abençoou, entregou aos discípulos e os discípulos entregou aos povos, a todos aqueles que estavam ali, a todo o povo presente. Ou seja, há um contexto bem didático aqui. Jesus vai então ensinar os discípulos para que os discípulos possam alimentar toda a população, todo o povo ali presente. Essa é a dinâmica do reino. Jesus chama os discípulos, prepara, ensina e agora envia em missão para que eles possam levar este alimento a todos aqueles que estejam necessitando do pão. Não só do pão, alimento material, mas aqui agora pensando e refletindo, o pão espiritual. Os discípulos estavam sendo preparados também para terem esse olhar de compaixão, esse olhar de misericórdia. Todos se alimentaram, todos ficaram saciados e ainda sobrou. Ou seja, a misericórdia de Deus, ela não se esgota. O pão descido do céu, aquele que alimenta o povo, nunca se esgota. Sempre vai ter o suficiente. Sempre vai ter mais um pouco para aqueles que iremos encontrar ao longo do caminho. Jesus dá aos discípulos
para que eles possam então levar este pão. É assim a mensagem deste Evangelho de Marcos. A sensibilidade, a compaixão, e depois Jesus ensina os discípulos como devem fazer. Abençoa, entrega, partilha. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.